Você já sentiu como se nada fizesse sentido? Como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando e ninguém notasse sua dor? Às vezes, tudo o que precisamos é de um instante de conexão com algo maior. Algo que vá além da lógica, além das palavras. Uma oração. Mas não uma oração qualquer. Essa oração é simples, mas poderosa. Ela não precisa de um lugar sagrado nem de palavras difíceis. Você pode fazê-la agora mesmo, onde estiver, de olhos abertos ou fechados, em silêncio ou em voz alta. O que importa é o que você fale com o coração. Respire fundo. Esqueça por um momento os ruídos do mundo e diga: Deus, eu não tenho todas as respostas. Às vezes nem sei qual é a pergunta certa, mas estou aqui. Me escuta, me guia, me fortalece. Tira o medo dos meus passos e a dúvida do meu peito. Me mostra que mesmo na dor existe propósito, que mesmo na escuridão existe luz e que mesmo cansado eu posso continuar. Amém. Essa oração não é mágica, mas ela pode ser o começo de um milagre, porque quando a alma se abre, algo muda. A paz começa a entrar, o medo perde força e a fé, mesmo pequena, começa a crescer. Compartilhe essa oração com alguém que você ama. Pode ser que ela também esteja esperando por esse sinal. Tem dias em que o coração pesa sem explicação. Você acorda, respira fundo, tenta seguir, mas parece que tem algo dentro de você que está pedindo socorro. Não é só cansaço físico, é algo mais profundo. Uma mistura de vazio e esperança. Como se lá no fundo você soubesse que existe algo maior, mas não conseguisse alcançar. E é nesses dias que uma simples oração pode ser mais poderosa do que qualquer conselho. Não precisa saber rezar, não precisa ter uma fé inabalável. Só precisa de sinceridade, porque Deus não escuta vozes bonitas. Ele escuta corações quebrados, almas cansadas, olhos que já não conseguem mais chorar. Essa oração é para quem já pensou em desistir, mas continua em silêncio. É para quem sorri por fora, mas por dentro está em pedaços. É para quem já tentou de tudo e mesmo assim sente que algo está faltando. Então pare por um instante, respire, esqueça tudo o que disseram que você tem que ser. Esqueça os erros, os julgamentos, as cobranças. Neste momento, só existe você e Deus. Diga o que está preso aí dentro, com suas palavras, ou com o silêncio. Talvez seja assim: Deus, eu estou cansado. Às vezes me sinto sozinho, mesmo cercado de gente. Tento ser forte, mas tem dias que mal consigo levantar. Eu não sei o que fazer. Só quero um sinal, uma direção, um abraço invisível que me faça lembrar que não estou sozinho. Eu preciso de ti, agora, mais do que nunca. E quando você termina de dizer isso, ou até mesmo antes de terminar, alguma coisa começa a acontecer. Não do lado de fora, mas dentro. Um tipo de paz que você nem lembrava mais que existia. Como se alguém estivesse dizendo: eu estou aqui, sempre estive. E de repente a dor não desaparece, mas ela diminui. A ansiedade não some, mas começa a silenciar. E o medo já não assusta tanto assim. Você percebe que não precisa entender tudo, só confiar, um passo de cada vez. E talvez nesse exato momento, essa oração esteja sendo a ponte entre o que você sente e o que você sempre buscou. Talvez ela seja o começo de uma nova história. Não da forma que você imaginava, mas da forma que realmente precisava. E quando você menos esperar, essa conversa com Deus pode se transformar em algo ainda mais profundo, mais forte, mais transformador. Porque às vezes tudo que a gente precisa é começar. Um sussurro, um pensamento, um desabafo entre lágrimas. E Deus ouve. Não importa o quanto você se afastou, não importa o tempo que passou desde a última vez que você orou. Ele não está contando os seus erros. Ele está contando os momentos em que você quase caiu, mas levantou. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ouve o que você nunca teve coragem de dizer em voz alta. E essa oração, essa simples oração, pode ser o começo de algo que você nem imaginava. Ela não vai apagar o passado, mas pode iluminar o caminho. Não vai eliminar todos os problemas, mas pode te dar força para enfrentá-los. Com calma, com fé, com coragem.
Talvez você comece a ver pequenas mudanças, um alívio, um encontro inesperado, uma resposta em meio ao silêncio. Talvez Deus esteja respondendo de formas que você ainda não percebeu. E aí, algo dentro de você começa a despertar. Algo que você achava que tinha perdido. Esperança. E aos poucos, sem que você perceba, seu coração vai ficando mais leve. A fé vai voltando. E você começa a enxergar que mesmo em meio ao caos, há beleza. Que existe um propósito em cada lágrima, em cada espera, em cada recomeço. E talvez, só talvez, essa oração esteja te levando exatamente para onde você precisava estar. Não para o lugar mais fácil, mas para o lugar certo. Onde sua alma encontra descanso e sua fé se fortalece. Onde o silêncio vira resposta e a dor começa a fazer sentido. A vida nem sempre vai ser leve. Às vezes, vai parecer que você está andando contra o vento, carregando mais peso do que pode suportar. Mas é justamente nesses momentos que Deus está mais perto. Não nos aplausos, mas no silêncio. Não nos holofotes, mas nos bastidores da alma. A oração que você fez, mesmo entrecortada, mesmo insegura, foi ouvida. Porque Deus não espera a perfeição, Ele espera a entrega. E quando você se entrega, algo começa a mudar. Não fora, dentro. De repente, aquela força que você achava que tinha perdido começa a brotar. Discreta, firme, presente. Você começa a entender que a fé não é ausência de dor. É coragem para continuar mesmo quando dói. É levantar todos os dias sem saber como vai ser, mas confiando que vai ser como precisa ser. É caminhar no escuro com a certeza de que há uma mão invisível te guiando. Talvez você já tenha orado antes. Talvez ache que nada mudou. Mas algumas orações não são sementes que brotam no dia seguinte. Elas precisam de tempo, silêncio, espera. Porque antes de mudar as circunstâncias, Deus muda você. E quando Ele muda você, tudo muda. Você para de buscar aceitação nos lugares errados. Para de se comparar, de se culpar, de se diminuir. Começa a se enxergar pelos olhos dele, e não pelos olhos de quem só conhece a sua superfície. Começa a ver propósito na dor, lições no atraso, direção no vazio. É nesse momento que você entende que orar não é apenas falar, é escutar. E que o silêncio de Deus também é resposta. Porque há coisas que Ele só pode te ensinar quando você para de tentar entender tudo e apenas confia. Confiar não é fácil. É um ato diário, uma escolha, um exercício. Mas a boa notícia é, você não precisa ser forte o tempo todo. Deus não espera isso de você. Ele sabe onde dói. Ele conhece as batalhas que ninguém vê. Ele te encontra exatamente onde você está e começa a curar aquilo que você nem sabia que precisava. Essa oração que você fez pode ser o início de um processo. Talvez longo, talvez desafiador, mas verdadeiro. E o mais bonito disso tudo é que ao longo desse caminho, você vai perceber que não está mais sozinho. Deus vai te enviar sinais, pessoas, palavras, recomeços, mas acima de tudo, Ele vai te dar paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, que não depende de tudo dar certo, mas que nasce do simples fato de saber, você é amado, incondicionalmente. E quando essa verdade entra de verdade no seu coração, você para de correr, para de fugir, para de lutar contra o tempo, contra si mesmo, contra o mundo. Você aprende a respirar com mais leveza, a viver com mais sentido, a olhar para o céu não com desespero, mas com gratidão, porque você sabe que tem alguém te ouvindo, sempre. E talvez no meio de tudo isso, você perceba que essa oração que parecia tão pequena foi na verdade o começo da sua cura, o começo da sua volta para casa, o início de uma jornada onde a fé não é mais um esforço, é um descanso. E então, você percebe que algo mudou. O que antes parecia insuportável, agora já não pesa tanto. As perguntas continuam sim, as dificuldades não desapareceram, mas dentro de você existe uma nova postura diante da vida, uma calma que não vinha das circunstâncias, mas da confiança de que existe um propósito maior operando, mesmo que você não entenda tudo agora. Essa oração que você fez
não foi apenas uma conversa com o céu. Foi um reencontro com você mesmo, com sua essência, com sua fé adormecida, com sua esperança esquecida em algum canto do peito. E esse reencontro muda tudo, porque quando você volta para dentro, você encontra Deus esperando por você ali. Não em templos distantes, não em teorias inalcançáveis, mas no íntimo do seu ser. Deus não precisa de palavras bonitas. Ele precisa da sua verdade. E quando você se entrega com sinceridade, Ele se revela com intensidade. Às vezes, num abraço inesperado, às vezes num detalhe cotidiano, às vezes num texto como esse, que parece ter sido escrito exatamente para você. Porque foi. Nada é por acaso. Tudo coopera. Até aquilo que hoje você não entende. Aquela porta fechada, a espera que parece não ter fim, a dor que insiste em permanecer. Tudo está sendo usado, lapidado, transformado para algo maior que você ainda não consegue ver, mas que lá na frente vai fazer todo o sentido. Por isso, não pare, não volte atrás. Continue orando, continue conversando com Deus, mesmo que sua voz falhe, mesmo que só saia um sussurro, mesmo que tudo em você diga para desistir. Continue, porque cada oração que você faz está construindo algo, dentro e fora. E quando você menos esperar, essa fé que hoje é uma faísca, vai virar chama. Vai iluminar não só o seu caminho, mas o de muitos outros que precisam ver, através de você, que Deus ainda fala, ainda cura, ainda transforma. E essa transformação está só começando. E no final você vai olhar para trás e perceber que a verdadeira mudança começou dentro de você. A verdade é que, por muito tempo, você pode ter se sentido como se estivesse perdido, como se estivesse tentando encontrar algo que parecia sempre escapar das suas mãos. Talvez você tenha buscado essa sensação de paz e de propósito em muitas coisas: trabalho, relacionamentos, posses. Mas no fundo, você sabia que o que mais buscava era uma conexão real com algo maior. Algo que fizesse sentido para a sua vida. E quando você orou, algo aconteceu. Não uma mudança instantânea, mas uma abertura. Uma janela que se abriu dentro de você, permitindo que a luz da verdade começasse a entrar aos poucos. Essa luz não é algo externo, ela é interior. E é nela que está a verdadeira transformação, a verdadeira liberdade. Nos momentos mais difíceis, é fácil se sentir sozinho. O medo pode fazer você acreditar que não há saída, que a escuridão é mais forte do que a luz. Mas a realidade é que quanto mais você se entrega a Deus, mais Ele se revela em sua vida. Ele não está longe. Ele está mais perto do que você imagina. Ele está nos pequenos momentos, nas conversas silenciosas do coração, nas pequenas bênçãos que você pode até ter deixado passar despercebidas. Ele está nas respostas não dadas da maneira que você esperava, mas de forma mais sábia, mais profunda, mais alinhada com o que você realmente precisa. É nesse processo de transformação que a sua alma começa a se fortalecer. Ao invés de buscar soluções rápidas ou respostas superficiais, você aprende a confiar. E confiar é um exercício diário. É escolher acreditar, mesmo quando o mundo te desafia. É saber que, independentemente do que aconteça ao seu redor, você tem um propósito. Não é algo que você precisa correr atrás. É algo que já está dentro de você, esperando para ser vivido. Talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez o medo bata a porta de vez em quando, dizendo que não vale a pena continuar. Mas agora você sabe que não está sozinho nessa jornada. Você tem algo mais forte do que os medos e dúvidas. Você tem a fé. Não a fé de não ter problemas, mas a fé de que, mesmo no meio das dificuldades, há um propósito em cada passo que você dá. E talvez, se você olhar com mais atenção, começará a perceber que as coisas estão mudando. As pequenas coisas. Um sorriso inesperado. Uma palavra de encorajamento de alguém que você mal conhece. Uma ideia que surge em sua mente sem explicação, mas que traz clareza sobre o próximo passo a ser dado. Essas pequenas mudanças são sinais de que você está no caminho certo. Elas são como estrelas no céu, indicando que você está seguindo na direção da verdade. Essa oração que você fez, mesmo sem saber exatamente como ou porquê, pode ser o início de uma transformação
que vai além do que você pode imaginar. Não apenas transformando suas circunstâncias, mas principalmente transformando você por dentro. Porque no fim das contas, é isso que mais importa. Deus não se importa com o que você tem, mas com quem você é. E à medida que você se aproxima dele, mais você vai se conhecendo, mais vai entendendo o seu verdadeiro valor. Não o valor que o mundo te atribui, mas o valor que Deus vê em você. O valor imensurável, incondicional e eterno. A verdade é que essa oração, simples e sincera, pode ter sido a chave que abriu uma porta que você não sabia que existia. E agora, ao atravessá-la, você vai começar a perceber que, mesmo nas dificuldades, você tem força para seguir. Mesmo nas incertezas, você tem a certeza de que não está sozinho. As coisas não vão mudar da noite para o dia, mas a mudança já começou. Ela começou em você, e com ela você vai descobrir que a paz que você procura, o propósito que você busca, está ao seu alcance. Não em um futuro distante, mas no aqui e agora. Em cada passo que você dá, em cada oração que você faz, em cada momento em que você escolhe confiar. Então, continue orando, continue acreditando. Mesmo nos momentos em que você não entender o porquê das coisas, continue, porque você está sendo transformado de dentro para fora. E essa transformação não é apenas sobre você. Ela vai alcançar aqueles ao seu redor, vai tocar vidas, vai inspirar outros a também confiar, a também buscar essa paz que só Deus pode oferecer. À medida que você cresce espiritualmente, você vai perceber que o medo não tem mais o mesmo poder sobre você. Ele vai continuar tentando, claro. O medo nunca desaparece completamente. Mas você vai perceber que sua fé é maior. E com isso, você se torna mais forte. Você aprende a não ser mais refém das circunstâncias, mas a se tornar um agente de mudança. Um reflexo da luz divina que agora ilumina seu caminho. A oração que você fez foi um primeiro passo. Um passo de fé, um passo de confiança. E isso é só o começo. Porque Deus tem um plano para você, um plano cheio de propósito, cheio de beleza. E você está no caminho certo. E lembre-se, cada oração, cada passo te aproxima mais do propósito que Deus tem para você. E quando você olha para trás, para tudo o que já viveu, começa a enxergar com outros olhos. Coisas que antes pareciam injustas, agora fazem sentido. Cicatrizes que antes doíam, agora contam histórias de superação. Momentos que pareciam o fim, hoje você entende que eram recomeços disfarçados. Porque quando você passa por um encontro verdadeiro com Deus, sua visão muda. O mundo continua o mesmo, mas você já não é mais a mesma pessoa. A oração que mudou sua vida pode ter começado em um momento de desespero, solidão ou dor, mas ela te levou a um lugar de cura, de reencontro, de esperança. E é nesse lugar que você descobre que tudo aquilo que parecia perdido estava, na verdade, sendo moldado. Deus estava trabalhando nos bastidores enquanto você pensava que estava sozinho. Ele estava preparando respostas enquanto você ainda fazia perguntas. Ele estava fortalecendo suas raízes enquanto você achava que nada estava acontecendo. A fé é assim, silenciosa, constante, transformadora. E à medida que você continua nessa jornada, percebe que orar não é apenas um recurso para momentos difíceis, mas uma forma de viver, um estilo de vida, uma prática diária de presença, entrega e escuta. Você começa a falar com Deus em todo lugar, no trânsito, lavando a louça, caminhando pela rua. Ele deixa de ser uma ideia distante e se torna alguém com quem você conversa naturalmente, sem máscaras, sem medo, sem vergonha. Você entende que ele não quer apenas os seus domingos. Ele quer fazer parte da sua segunda-feira cansada, da sua terça-feira ansiosa, da sua quarta-feira incerta. Ele quer ser o alívio nas suas noites insones e a luz nos seus dias mais nublados. E quanto mais você se permite viver essa intimidade, mais percebe o quanto sempre foi amado. Mesmo quando você não acreditava mais em nada, mesmo quando se afastou, mesmo quando caiu. E é nesse amor que você encontra descanso, porque não é mais sobre merecer, é sobre aceitar. Não é mais sobre tentar impressionar, é sobre se permitir ser cuidado.
Não é mais sobre controlar tudo, é sobre confiar naquele que vê além, que conhece cada detalhe do seu coração e que te ama mesmo assim, sem exigir perfeição, apenas presença. Com o tempo, você também começa a perceber que aquilo que você pedia com tanta pressa, na verdade, não era o que sua alma precisava. Você amadurece, começa a desejar menos o que é passageiro e mais o que é eterno. Menos respostas imediatas e mais paz para esperar. Menos reconhecimento humano e mais propósito divino. E talvez seja nesse ponto da jornada que você descubra algo ainda mais profundo. Que sua oração não mudou apenas você. Ela começou a mudar também o ambiente ao seu redor. As pessoas percebem, sentem, sua presença carrega algo diferente. Não é perfeição, é presença. A presença daquele com quem você tem caminhado, chorado, conversado. Você se torna testemunha viva de que existe sim uma força maior, de que é possível encontrar paz no meio da dor, de que fé não é fantasia, é força, e que mesmo quando tudo diz para desistir, há uma esperança que continua sussurrando. Ainda não acabou. Há mais. E há mesmo. Sempre há. Porque Deus não termina nada pela metade. O que Ele começou em você, Ele vai completar. A oração que você fez abriu um caminho. E esse caminho vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Não apenas lugares físicos, mas lugares internos. Cura, liberdade, reconciliação, clareza, amor verdadeiro. E se você continuar, mesmo que tropece, mesmo que vacile, mesmo que erre, se você continuar, Deus vai continuar com você. Ele nunca desiste. Mesmo quando você desiste de si, Ele permanece. Ele te levanta. Ele te lembra quem você é. Ele sussurra. Você ainda é meu. Eu ainda tenho planos para você. Talvez essa seja a maior verdade que você pode guardar no seu coração hoje. Deus ainda tem planos para você. Planos de paz, não de caos. Planos que vão além do que você pediu. Planos que respeitam seu tempo, sua história, suas cicatrizes. Planos que envolvem outras vidas, porque aquilo que Deus faz em você sempre transborda para outros. E agora, com o coração mais leve, com a alma mais firme, com a fé mais enraizada, você pode olhar para frente com coragem. Não porque sabe de tudo, mas porque sabe de uma coisa. Você não está sozinho. Nunca esteve. E aquela oração, aquela simples oração, que nasceu de um suspiro, de uma lágrima, de um grito abafado, está ecoando até agora, está escrevendo uma nova história, está sustentando seus passos, está abrindo caminhos, está te transformando. Tudo começou ali e agora só está começando. E quando você menos esperar, vai se pegar sorrindo no meio do silêncio, sentindo paz sem motivo aparente, e vai entender. A presença dele está ali, sempre esteve, em cada detalhe, em cada gesto, em cada novo dia que amanhece. Porque essa jornada não é sobre chegar rápido, é sobre permanecer. E você está exatamente onde deveria estar. E permanecer, essa é a verdadeira arte da fé. Porque viver com Deus não é sobre altos constantes, êxtase espiritual ou momentos extraordinários todos os dias. É sobre constância no simples. É sobre acordar cansado, mas ainda assim agradecer. É sobre não ter todas as respostas, mas mesmo assim continuar confiando. É sobre escolher todos os dias entregar de novo o controle, ainda que o medo queira tomar conta. Você começa a entender que crescer espiritualmente não é virar alguém sem problemas, mas alguém que aprendeu a lidar com os problemas de forma diferente, com mais sabedoria, com mais leveza, com mais fé. Você começa a perceber que a oração já não é mais só o seu grito de socorro. Agora ela é sua respiração. Você vive orando, em silêncio, em pensamento, em cada gesto de bondade, em cada decisão feita com paz. E essa paz, ela te transforma, ela te tira do desespero, ela te ensina a esperar. Porque esperar em Deus não é passividade, é confiança ativa, é viver o agora com olhos no eterno, é semear com fé hoje, mesmo que os frutos só venham daqui a meses ou anos. É crer que tudo o que você vive, até as dores, tem um porquê dentro do processo de amadurecimento da sua alma.
Você olha para trás e não se reconhece mais. Aquela pessoa ansiosa, impaciente, tão preocupada em ter controle, ficou para trás. Ela não desapareceu de vez, mas foi sendo suavemente transformada por esse processo contínuo de entrega. Você passou a se importar menos com a opinião alheia e mais com a verdade que pulsa dentro de você. Passou a valorizar mais o que não se compra: a paz, o abraço, a fé, a presença. E então, mesmo que as tempestades ainda apareçam, porque elas virão, você não se desespera como antes. Agora você sabe que existe um refúgio, um lugar secreto onde sua alma encontra descanso, mesmo que tudo ao redor esteja desmoronando. Você aprendeu que ser forte não é segurar tudo sozinho, é saber onde deixar aquilo que pesa. E você aprendeu que pode deixar tudo nas mãos dele, inclusive aprendeu a perdoar. Não porque o outro mereça, mas porque seu coração merece leveza. Perdoar é uma das formas mais poderosas de oração, porque quando você solta, você abre espaço para algo novo nascer dentro de você. Perdão, aliás, é onde muitas orações ganham forma. Às vezes, a oração que mais muda a sua vida é aquela que termina com lágrimas e começa com "me ajuda a perdoar". E nesse caminho, você também começou a se perdoar, a deixar de se cobrar tanto, a aceitar que você está aprendendo, que crescer dói, que cair faz parte, mas que levantar também faz. E acima de tudo, que Deus nunca se escandalizou com seus erros. Ele sempre te viu além deles. Ele sempre soube o que você seria, mesmo quando você só via o que não era. Agora você anda com mais consciência de quem você é, de quem Deus é e daquilo que Ele está fazendo dentro de você. Você se tornou mais grato, mais gentil, mais aberto à vida. Não porque ela ficou mais fácil, mas porque você ficou mais maduro, mais cheio de propósito, mais cheio de fé. E mesmo nos dias em que a dor volta, em que o cansaço grita, em que as dúvidas tentam se infiltrar, se você respira fundo, fecha os olhos e ora, talvez não com palavras bonitas, talvez só com "me ajuda", mas com o coração inteiro. E essa oração é suficiente, porque Deus não responde o bonito, Ele responde o sincero. Ele responde quando você se dobra, não por fraqueza, mas por reverência. Quando você silencia, não por medo, mas por confiança. Quando você deixa de lutar sozinho e aceita que tem um Pai que cuida, que guarda, que guia. E assim, o que começou como uma busca por alívio se transformou numa jornada de transformação. O que começou como um pedido virou uma conversa. O que era só uma necessidade se tornou um relacionamento. Você descobriu que a oração não muda só as coisas, ela muda você. E a cada passo, a cada dia vivido nessa entrega, algo novo nasce em você. Uma esperança renovada, uma visão mais clara, um amor mais profundo por você mesmo, pelas pessoas, pela vida. Você não precisa mais correr atrás da aprovação de ninguém, porque agora você sabe, você já é amado, já é visto, já é escolhido. E isso muda tudo. Muda como você acorda, como você se relaciona, como você olha para o futuro. Porque agora você sabe que não importa o que aconteça, você nunca está só. Você tem um lugar, um propósito, uma identidade firmada não em circunstâncias, mas em promessas eternas. E agora, com o coração em paz, você entende. Aquela oração mudou tudo. Não porque o mundo lá fora se transformou, mas porque você se transformou por dentro. E isso é o que realmente importa. Porque quando Deus muda você, Ele muda a forma como você vê, sente, vive. E nesse novo olhar, a vida começa, de verdade,